Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Willa Ramos, eu sou cirurgiã dentista. Estou aqui a convite da Acordes para conversar com você nesse Dia Nacional da Saúde sobre a importância de cuidar da saúde bucal. Hoje eu quero abordar o tema sobre as consequências das infecções odontológicas não tratadas. Certamente você deve ter ouvido falar sobre a gengivite, que é a inflamação da gengiva causada pela ação da placa bacteriana, que provoca o sangramento gengival, uma gengiva avermelhada, ou seja, eritematosa, uma gengiva edemaciada, ou seja, inchada. Então, essa condição, quando não é tratada, ela pode evoluir para o quadro da periodontite, que é a inflamação dos tecidos que dão inserção aos dentes dentro do osso. Ou seja, começa a acontecer rompimento do ligamento periodontal, perda óssea. Então, lentamente vai provocando uma mobilidade dentária. E você não sente dor, você não percebe isso. Isso a gente diagnostica clinicamente e radiograficamente também, certo? Porém, uma outra consequência dessas infecções odontológicas de natureza periodontal, ou seja, quando a gengiva está doente, ou os tecidos que dão inserção aos dentes também estão infectados pela ação bacteriana, pode acontecer também o abscesso periodontal, ou seja, esse crescimento, essa presença de placa bacteriana na gengiva ou nesses sítios de inserção do dente da gengiva no dente, provoca o crescimento bacteriano e esse acúmulo de bactérias pode dar origem ao abscesso periodontal, em que forma aquela coleção purulenta e essa coleção purulenta tem que extravasar para o meio bucal, dando origem ao abscesso periodontal. Você deve ter ouvido falar sobre a cárie dental. A cárie surge pela ação também das bactérias que vão provocar a fermentação dos restos alimentares. Dessa fermentação resulta no ácido. E esse ácido, à medida que vai evoluindo, ou seja, tá aqui o seu dente saudável, certo? Porém, aqui quando a cárie surge e afeta, compromete o esmalte, você ainda não sente dor, certo? Porque o esmalte é muito mineralizado. Porém, a permanência dessa condição que não é tratada, ou seja, essa cárie sem tratamento, ela pode afetar, ela pode evoluir e comprometer a dentina, que é o tecido subjacente ao esmalte dental, como a gente vê aqui desse lado, certo? Então aqui você também não sente dor, mas a gente tem condição de tratar, restaurando esse dente e protegendo o dente e a integridade dele. Porém, quando essa cárie não é tratada, ela pode evoluir, continuar evoluindo, ou seja, quando ela ultrapassa a condição do dente reagir, ou seja, já permaneceu aí, o dente lutou contra essa agressão, porém ela continua evoluindo, então a cárie surge no esmalte, evolui, afeta a dentina, então ela pode comprometer a polpa dental. Quando essa cárie evolui e essas bactérias vão afetar a polpa dental, então dá-se início a um processo inflamatório conhecido como a pulpite. Pulpite, esse sufixo "ite", remete à inflamação. Então, dá-se início a um processo inflamatório na polpa que pode se tornar irreversível, porque na polpa nós temos tecido conjuntivo, tecido vascular, odontoblastos e terminações nervosas. Então, essa inflamação que se desenvolve aqui na polpa provoca dores fortes, latejantes, pulsantes, porque a polpa não tem como se expandir, certo? Está acontecendo inflamação, mas ela não tem como se expandir, porque ela está contida, confinada dentro do dente. Então, é por isso que dá aquela dor forte, latejante, e que não cessa com medicamentos comuns. Então, isso prejudica o teu dia a dia, porque vai ter dificuldade para dormir. Então, é uma condição que te prejudica, te afeta, certo? Então, merece tratamento. Porém, se essa condição não for tratada, então ela pode provocar também o surgimento de outras infecções. Por exemplo, o granuloma periapical. Está aqui a polpa que foi evoluindo, então ela vai invadindo aqui a polpa, permanece essa infecção na polpa com a reação inflamatória. E pode surgir o que? O granuloma periapical, que é quando esse conteúdo bacteriano que comprometeu a polpa se dissemina e se aloja, extravasa pelo ápice da raiz dental e se acumula na região da raiz, no ápice da raiz, em comunicação com o osso, o granuloma periapical, que pode ser sintomático, ou seja, com dor ou não, ou pode ser assintomático, certo? Porém, quando o dente já tentou reagir de todas as formas, porém a infecção ganhou, ou seja, e nesse caso acontece um processo irreversível de morte celular
e perda total da vitalidade desse dente, ou seja, o dente já perdeu toda a capacidade, então o dente fica desvitalizado. Pode-se dar início também ao abscesso periapical, porque esse conteúdo bacteriano presente na polpa e nos canais radiculares vai extravasar para a região óssea através do ápice da raiz dental. E esse conteúdo purulento que se acumula aqui, ele vai extravasar para o meio bucal, ou então pode extravasar por meio da pele, que é o abscesso periapical, certo? É uma condição infecciosa que precisa ser tratada. Não pode ser deixar para lá e achar que porque não está sentindo dor não tem problema. Não, isso tem problema sim, porque as bactérias que estão na nossa boca, elas são as piores bactérias do corpo, porque elas são muito agressivas. Elas têm a capacidade de migrar, atingindo outros tecidos ou outros órgãos e causar problemas secundários. Por exemplo, no caso da celulite, por exemplo, a cárie surgiu, evoluiu para a dentina, converteu a polpa, deu início à pulpite, evoluiu para um granuloma, ou então deu início a um abscesso periapical, que é a drenagem dessa coleção purulenta, que é uma coleção de bactérias mesmo, um crescimento bacteriano aumentado, que drena para a boca ou pela pele. Mas aí pode evoluir para um quadro ainda mais grave, ainda mais sério, que é a celulite, que é quando essa coleção purulenta ela não drena pelas vias normais, pela boca ou pela pele. Ela vai atingir a região da face. E ela pode acontecer de duas formas. Pela angina de Ludwig, em que ela vai extravasar para a região submandibular, ou a trombose do seio cavernoso, que é um quadro perigoso, porque ela vai drenar para essa região facial, atingindo também a região orbitária, e se não tiver o controle imediato, ela pode também continuar se disseminando e afetar, atingindo o sistema nervoso central, pela proximidade das estruturas faciais com a base do crânio. Então pode comprometer também, chegando a atingir o cérebro, dando início a outras infecções como meningite, taquipneia e outros problemas sistêmicos associados. Então é uma condição grave que merece muita atenção e que deve ser tratada como emergência odontológica. Então, nesse quadro da celulite, ela é tratada em ambiente hospitalar pelo cirurgião dentista especializado em odontologia hospitalar, também com a participação da equipe médica para monitorar o teu estado de saúde físico através dos exames de sangue para saber se a infecção está sendo controlada, combatida efetivamente. Porque se ela não for controlada, ela pode atingir o cérebro ou outros órgãos. E isso coloca num estado de risco. Então tem que ser controlado, tem que ter um tratamento efetivo para recuperar a tua saúde bucal e também proteger o seu corpo do ataque da disseminação dessa infecção para outras áreas que podem comprometer seu estado de vida, seu estado de saúde, certo? Mas calma, não quero assustar, estou explicando algumas condições que podem surgir pela permanência das infecções que não são tratadas, ou seja, desde uma coisa mais simples que pode evoluir para um quadro mais grave, com desfecho mais complicado, né? Que tem que ter uma atenção maior. Mas essas condições podem ser tratadas e podem ser prevenidas também. A prevenção em saúde bucal visa a sua volta periódica ao consultório para cuidar da sua prevenção em saúde bucal, ou seja, procedimentos que visam evitar que a gengivite ou a cárie periodontite venha a se instalar, através do controle e remoção da placa bacteriana, o estímulo à remineralização dentária, pela proteção do esmalte dental, das agressões que surgem normalmente pela alimentação, com alimentos ácidos ou com carboidratos. Então, a prevenção em saúde bucal é muito, muito positiva para evitar o desenvolvimento de doenças. Ou se já estão presentes, o tratamento odontológico vem para tratar em tempo hábil, evitando a progressão e a complicação desse estado de saúde bucal, certo? Outras coisas que você pode fazer que podem contribuir muito na sua saúde bucal e na sua qualidade de vida é adotar hábitos de higiene bucal diariamente, ou seja, após as refeições, usar regularmente o fio dental primeiro e depois a escovação, sempre após as refeições, para remover os restos alimentares, evitar que favoreça a condição de desenvolver a placa bacteriana com mais facilidade, certo? Adotar um estilo de alimentação mais saudável, mais equilibrado, introduzindo frutas e legumes, porque tem nutrientes importantes para a saúde gengival e dos dentes.
ter um consumo abundante de água, porque vai estimular a salivação, vai produzir uma saliva de boa qualidade, de boa quantidade, porque a saliva em boa qualidade, boa quantidade, vai promover o tamponamento do pH bucal e isso colabora para diminuir a tendência de formação da cárie dentária, pela ação protetora da saliva. Então, são coisas que você pode fazer no seu dia a dia, além de comparecer pelo menos a cada 6 meses para prevenção e saúde bucal. E se tiver algum problema, alguma cárie, alguma inflamação, tem que ser tratada para evitar a progressão e complicação do seu quadro de saúde bucal. Tá certo? Eu espero ter te ajudado, agradeço pelo convite, um forte abraço e até a próxima!